Doutora Luciana, muito bom dia para você. E o que é que falta aí, o que é preciso para ingressar em juízo, pleiteando esse tratamento para a pessoa autista? Eu que estou nessa causa há muito tempo e vejo o sofrimento de todos eles. Qual é a sua luta aí na justiça? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a gente pelo YouTube. Zé, eu também abracei a causa porque sou mãe de 3 filhos e o meu caçula demorou de falar. Nessa dele demorar de falar, eu consultei muitos especialistas e ele, de fato, passeou também pelo campo do TEA, né? Hoje ele tem um diagnóstico de transtorno do desenvolvimento da linguagem, mas eu observei que muitas mães estavam, como eu fiquei, sem um norte, sem saber o que era para fazer, o que era para ser feito. E, por isso, eu abracei a causa dos autistas, né? É bom também, Zé, eu dizer a você a verdade, que é a seguinte: eu fiz uma promessa assim que meu filho começou a fazer o tratamento dele, e eu prometi a Deus e à irmã Dulce, que eu tenho uma verdadeira devoção por ela, de que eu iria ajudar também essas mães, né? Porque eu me senti na obrigação, de fato, de ajudar, já que eu precisei também dessa ajuda, entendeu, Zé? E aí, meu filho hoje, ele está falando, meu filho hoje, ele está de um jeito que só me faz, assim, reafirmar a minha intenção inicial, a minha promessa de ter que ajudar essas mães. E uma das coisas importantes que eu gostaria que todos os seus ouvintes ficassem sabendo, e principalmente as mães, porque, assim, Zé, quando eu falar de pessoa autista, não tem idade, né? O tratamento que a gente busca na justiça é para qualquer idade, mas o meu leque de pessoas que eu atendo, de fato, são crianças, né? Crianças e adolescentes. Porém, por mais que eu diga para você aqui na entrevista, crianças é para qualquer pessoa autista. Zé, é importante que todo mundo, toda mãe, conheça o seu direito e que é possível, independente de você ter plano de saúde, né? No meu caso, eu acionei meu plano de saúde, né, para o tratamento do meu filho. Porém, aquelas mães que não têm plano de saúde, elas também podem acionar a justiça e conseguir o tratamento adequado para os seus filhos. Eu acho que isso é de suma importância que a gente divulgue e informe. Se não for com um advogado, a gente pode estar aí acionando aí a Defensoria Pública para que essas pessoas, essas mães, elas consigam o tratamento dos seus filhos. E aí, é claro, Zé, tem que estar aí bem instruído, eu digo, para que a gente possa demonstrar em juízo que aquele direito, ele está, na verdade, ele é possível. Então, o mais importante dessa entrevista, que eu gostaria que todas as pessoas que estão ouvindo, todas as mães que estão nos ouvindo nesse momento, é que é possível conseguir, através da justiça, seja você mãe que tem plano de saúde, que seu filho tenha plano de saúde ou não, né, aquelas mães que não têm condição, tem como a gente acionar o Estado para que o Estado forneça o tratamento necessário para a evolução de seus filhos. Pois é, essa é a pergunta que eu quero fazer a você, porque eu estou nessa causa tem anos e eu vejo o sofrimento, porque a mãe do autista pobre da periferia, ela não tem condições e é um sofrimento imenso. Você ser mãe de autista é uma luta, não falo sofrimento, é uma luta desenfreada, porque tem um autista de grau elevado, de grau moderado, ou autista que você nem percebe que ele é autista, mas de todos os jeitos é autista, né? E sem um tratamento, sem um trabalho de dinâmica que ele precisa fazer, só piora. Porque o autista, ele está no mundo dele, ele vive naquele mundo. Ele precisa aos poucos sair desse mundo dele e conhecer a realidade da vida. Então isso só funciona com tratamento. Então a mãe da periferia, a mãe da região metropolitana que não tem nem dinheiro
para ir para um tratamento, o que é que ela pode fazer? Ela entra em contato com quem, faz como, e o que é que você, como advogada, doutora Luciana Guimarães, o que é que você, a doutora, pode fazer? Argumenta o que na justiça para que ela tenha esse direito de tratamento? Pronto, Zé. Veja, a Constituição Federal, ela já estabelece que é direito nosso o direito à saúde, certo? Então, é uma garantia que todo ser humano, seja ele típico ou atípico, ele tem esse direito garantido pela Constituição Federal. Quando a gente diz que pode ser acionado a justiça, eu preciso, primeiro, ponto crucial, a gente não precisa ter definido o que é que aquela criança possui, porque às vezes eu percebo que há uma dificuldade de fechar o diagnóstico. E aí aquela mãe, ela acredita que precisa fechar um diagnóstico para poder ir na justiça. Isso não é verdade. A gente só precisa saber e ter um relatório médico discriminando o que é que aquela criança precisa para evoluir. Se é terapia ocupacional, se é uma psicóloga, se é uma fonoaudióloga, se é uma terapia comportamental, que é algo novo, mas que também é possível solicitar na justiça. Então, o mais importante é a gente conseguir esse relatório médico, informando que aquela criança precisa de tratamento, mas não é simplesmente um relatório dizendo assim, vou botar Paulinho, que é o nome do meu filho. Paulinho precisa de terapeuta ocupacional, fono e psicólogo. Não pode ser assim. Por que não pode ser assim, Zé? Veja, quando a gente tem uma febre, a gente vai no médico e a gente precisa saber quanto de cada coisa para que a gente possa ficar sem a febre, não é verdade? A gente precisa, olha, de 2 em 2 horas, você precisa de tantas gotas daquele remédio. O tratamento é a mesma coisa, a gente precisa saber, olha, ela precisa de 5 vezes na semana, 1 hora por dia de terapia ocupacional, ela precisa de 3 vezes na semana, 2 horas por dia de fono, enfim, Zé, a gente precisa pegar um relatório médico de um especialista com as informações precisas do que aquela criança precisa para evoluir. Esse é o primeiro passo. E quando eu digo terapia comportamental, Zé, eu digo porque nesse universo de autismo, a gente tem observado, já há uma comprovação, inclusive científica, de que a terapia comportamental é a terapia que dá melhores resultados. Mas veja, Zé, quem vai dizer o que é que aquela criança precisa? Não sou eu, a advogada, é quem é o especialista. Então, a gente, primeiro passo, ir ao médico, né? E esse médico informar quantitativamente no relatório médico o que é que aquela criança precisa para evoluir. Esse é o primeiro passo. Pois é. Depois sim, continue, doutora. Pronto. Por favor. Com isso em mãos, aí a gente vai ter a segunda, digamos assim, o segundo passo, que é o seguinte: com o relatório em mãos, você, mãe de periferia, mãe que não tem condições de ter um plano de saúde, você vai procurar o Estado e dizer, olha, eu estou com esse relatório médico. Como assim, Luciana? Como é que a gente vai procurar o Estado? Nós sabemos que existem clínicas credenciadas do Estado, né? Muitas, inclusive, e que a gente pode colocar o nome do nosso filho na lista. A maioria das mães de periferia já tem, inclusive, esse nome na fila, né? Então, eu vou comprovar que eu tenho um relatório médico, primeira questão, e a segunda é que eu solicitei que o Estado me desse essa terapia e eles colocaram meu nome lá na lista. Essa lista, Zé, você, mais do que ninguém que está aí nessa causa, que eu vejo que você participa de muitos eventos em relação ao direito dos autistas, você precisa entender que ficar na fila é uma negativa. Então, essas mães precisam entender que, com o relatório médico, primeiro passo, e com essa negativa, esse nome na fila, nós temos aí tudo para ingressar em juízo. E, muito provavelmente, e aí, claro que a gente precisa analisar esse relatório, a gente precisa analisar esse nome na fila, né, para sabermos se, de fato, a gente consegue evoluir para uma demanda judicial. Mas esse é o passo principal que toda mãe de pessoa autista precisa ter em mãos
E assim, Zé, precisa ter em mãos, não é nem só para uma demanda judicial. Eu vou lhe dizer mais. A maioria das mães que vão, e eu digo isso porque eu também fui uma mãe que passei por essa tramitação aí de como é que a gente se situa no que precisa ser feito para os nossos filhos. A gente vai no médico e a gente não tem essa sacada de entender que precisa disso. E a gente precisa, independente de demandar judicialmente, porque como é que eu saio com aquele relatório genérico dizendo que ele só precisa de sessões de fono? Quantas? Eu vou procurar uma clínica e aí eu vou ficar na mão daquela clínica, né? Porque aquela clínica vai dizer, ó, Luciana, eu posso atender seu filho 2 vezes na semana. E aí eu vou ficar, tipo, ótimo, obrigada, porque eu não sei quanto é. Então, assim, independente da ação, essa mãe tem que ter essa ciência de que esse relatório médico precisa ser especificado, ele precisa ser detalhado, né? Para que a gente consiga ou a evolução simplesmente do seu filho, sem demandar judicialmente, ou, e aí é que surge também, de fato, a necessidade para demandar judicialmente. Então, relatório médico e negativa, tanto de plano de saúde como do Estado. Olha, eu fico muito feliz, viu, que tem uma advogada, ela além de advogada, a doutora Luciana Guimarães, ela é professora, especialista em Direito do Trabalho e vice-presidente nacional da ANACRIM, Associação Nacional dos Advogados Criminalistas. Eu fico muito feliz que tenha uma advogada do seu nível defendendo a causa dos autistas. Eu quero lhe colocar até em contato com o Leonardo Martinez, não sei se você conhece, presidente da AMA. É muito importante que ele tome conhecimento disso, para que você dê uma palestra, porque nós temos hoje 180 autistas e mais de 300 querendo uma vaga para tratamento. Eu quero que vocês, vou sugerir que vocês sentem, marquem uma palestra com eles para que vocês falem para eles o direito deles. É importante a rádio com uma audiência impressionante, temos quase 180 pessoas no YouTube agora, muita gente desejando parabéns. Doutora Luciana milita na busca do direito dos autistas na Justiça Baiana. Aqui o Pio diz o seguinte: pior são as escolas que não estão preparadas para receber um aluno especial. Os outros alunos muitas vezes são insensíveis. É duro, é duro, é duro. A Ângela diz: essa senhora devolveu a minha alegria. Parabéns à doutora Luciana. Muitos elogios. Essa entrevista está no YouTube e eu gostaria muito que você sentasse com o Leonardo Martinez. Agradecer a Marcele, que é minha amiga também, que fez essa ponte. É importante que a gente diga que o sentar com os autistas, com os pais, para que eles entendam. É muito bom esse direito que eles têm. Muito obrigado, viu, doutora Luciana? Zé, eu que agradeço e eu estou assim, à disposição. Isso aí. Tenha certeza. Um abração. Bom dia. Um abraço.